Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus? Mateus capítulo 24. Eu quero falar hoje sobre as profecias que estão se cumprindo hoje em nossos dias. Profecias da Bíblia, profecia da palavra. E eu gostaria que você estivesse bem atento a isso. Esta semana se iniciou uma guerra entre Irã e Israel. Israel e Irã. Tá? Essa briga, ela é de muitos anos, mas ela tem se intensificado esses dias. E Jesus já havia falado, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, João na ilha de Patmos, em Apocalipse, vários livros da Bíblia falam sobre a profecia do final dos tempos. E eu estava ouvindo as notícias, pesquisando mais, e nós chegamos à conclusão de que muitas pessoas ficam do lado do Irã, outros do lado de Israel, mas não sabem, na verdade, o que está acontecendo. Aí tem a questão dos Estados Unidos, Donald Trump, que está querendo, que possivelmente entra nesta guerra a favor de Israel. Aí tem a briga entre a China e Estados Unidos, guerra econômica. Mas o pior problema que nós precisamos entender é um problema de guerra nuclear. Antigamente, quem tinha e quem pretendia e quem tem ainda esse poder bélico, o poder da bomba nuclear, é a Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte baixou a guarda um pouco. Mas agora o Irã, pasmem os irmãos, eles têm o poder bélico, eles têm o poder da bomba nuclear. Essa bomba nuclear é capaz de varrer quase toda a Terra. E por isso existe uma ameaça de o país do Irã jogar uma bomba e destruir todo Israel. Israel, por sua vez, está revidando. E alguém diz assim, mas Israel está revidando e está matando inocentes, matando pessoas. Eles não deviam fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se alguém entrar na sua casa e te ameaçar, matar toda a sua família, o que você tem que fazer? Você vai ter que cruzar os braços e deixar morrer e matar a sua família? Não, você vai ter que revidar. E você tem que usar de legítima defesa. Assim Israel está fazendo. Israel está combatendo os ataques do Irã. Mas preste atenção que eu vou te falar. Esses ataques do Irã, esses ataques que o Irã está fazendo, é justamente preparando o território para destruir Israel. E agora, entenda uma coisa. Existem muitos inimigos de Israel. Muitos inimigos. E a Bíblia fala que no final dos tempos, todas as nações voltarão contra Israel. Contra. Mas Jesus virá para destruir todos aqueles que se levantam contra Israel. E, na verdade, vai existir uma grande guerra. Mas olha o que a Bíblia fala em Mateus 24, para você ter uma ideia do que está acontecendo no versículo 1. Jesus saindo do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar-lhes as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribadas. Qual
Quando os discípulos mostraram, eu vou tentar falar versículo por versículo, para a gente entender essa passagem. Quando os discípulos mostraram a suntuosidade, a beleza do templo que estava lá em Jerusalém, em Israel, Jesus falou que aquele templo iria ser destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. E quando foi que essa profecia se cumpriu, meus irmãos? Se cumpriu 70 anos depois que Jesus profetizou isso. Um general romano chamado Tito entrou em Jerusalém com as suas tropas e destruiu todo o templo de Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, exatamente como Jesus havia profetizado. 70 anos depois que Jesus falou. E eles levantaram as pedras, cada pedra, porque eles estavam em busca, sabe de quê? De ouro, porque no templo de Jerusalém tinha muito ouro e foram saqueados os ouros. Então, se você vê, por exemplo, a nossa tela onde eu faço podcast, onde eu faço live, né, quem já tirou foto ali é um pedaço de um muro chamado Muro das Lamentações, onde ficou o que ficou da destruição do templo de Jerusalém. Então, hoje os judeus oram naquele pedaço de muro, enfiando ali pedido de orações, pedindo a restauração do templo. Então, Israel está preparado, ou está preparando, e inclusive os utensílios do templo já está pronto, do terceiro templo. Vai naquele exato lugar, vai ser construído um templo magnífico, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, com todos os aparatos que tinha o templo antigamente. Inclusive, o que vai acontecer? As oferendas, ou seja, os sacrifícios, vão voltar a ser praticados. Por que os judeus hoje não sacrificam mais animais? Ovelhas, boi, bodes e sacrifício de animais. Por quê? Porque não tem mais templo. Quando o templo for reerguido, eles vão voltar a fazer sacrifício de animais. Mas sabe quem é que eles estão aguardando para reinar nesse templo? O Messias deles, que é o anticristo. Então, só para caminhar com você, esse templo já foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Versículo 3 do capítulo 24 diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, o discípulo dirigiu-se-lhes a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos estavam querendo saber: quando é que vai acontecer isso, Senhor? Quando que vai ser a sua vinda? E quando é que será o fim dos tempos? Olha que isso tem, essa pergunta tem 2000 e poucos anos, tá? 2000 e poucos anos. De lá para cá, quantas coisas aconteceram? E agora, ultimamente, tem acontecido muito mais coisas. Olha o que diz o versículo 24. Jesus respondeu: cuidado, aí é que você tem que prestar bem atenção. Cuidado que ninguém vos engane. Diga, ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus mandou ter cuidado. Tenha cuidado. Porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então, irmãos, do que tem de pessoas que vieram em nome de Jesus,
dizendo que era Jesus, que era o Cristo, no nome de Jesus. Nos Estados Unidos tem um monte. Aqui no Brasil teve um monte, já morreu um monte, e ainda tem um aí que insiste dizendo que é Jesus. Então, na verdade, muitos acreditam ser a reencarnação de Cristo. Inclusive um deles, num programa de televisão, num programa de entrevista, esse que diz que é Cristo, o I Cristo, não sei se você conhece ele, o Danilo Gentili, né, o comediante, botou 2 copos d'água e falou assim: agora vamos tomar um vinho. Aí o I Cristo falou: mas isso não é vinho. E o Danilo Gentili falou: não, você pode transformar em vinho, se vira aí, você faz milagre. Quer dizer, ele começou a rir porque o Danilo Gentili jogou essa piada para ele. Porque, na verdade, somente quem transformou água em vinho foi Jesus. Ninguém tem mais poder de fazer isso. Versículo de número 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenhas medo, mas ainda não é o fim. Olha que coisa interessante. O que nós estamos ouvindo nesses últimos dias? Ouvimos falar de guerra. Ouvimos falar de rumores de guerra. Eu quero dizer para você, querido irmão, que você precisa ficar tranquilo em relação a isso. Ah, pastor, mas se a gente ficar tranquilo, se o povo ficar tranquilo, todo mundo vai ficar, né, numa boa, assim. Não, nós temos que ficar tranquilo. É o seguinte: as guerras que estão acontecendo, está sendo lá fora. Ah, o Brasil pode entrar nessa guerra? Pode. Mas ainda não é o fim. E qual era a guerra que nos preocupava? Uma guerra que talvez não tinha nada a ver com o fim dos tempos, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Talvez não tinha nada a ver. Talvez. Mas agora a guerra de Israel com o Irã é uma guerra mais perigosa, sabia disso? É uma guerra que está dentro da profecia da palavra. Deixa eu te falar uma coisa. O Irã é um dos países muçulmanos, daqueles países bem arcaicos, países bem fechados. Inclusive, as mulheres são as que sofrem mais no Irã. E eles matam as mulheres. Porque uma irmã, uma moça, uma iraniana, morreu assassinada esses dias, porque apareceu a ponta do cabelo dela. Lá no Irã não pode aparecer a mão, presta atenção, a mulher não pode mostrar a mão em público, não pode mostrar os pés, não pode mostrar o rosto e não pode mostrar os cabelos em público. Se ela mostrar o cabelo em público, ela é punida, presa e multada. E se ela insistir, for reincidente, ela pode ser morta. Pesquise na internet para você ver, muitas mulheres iranianas estão vindo para o Brasil. Eu estava vendo um programa, um podcast Inteligência Limitada, e 2 iranianas falando e chorando. Elas não têm cabelos louros, não tem nada disso, mas uma delas estava pintada de cabelo louro. Elas geralmente são morenas, de cabelo preto, e elas chorando porque dizendo que lá não se podia mostrar a ponta do cabelo. Não pode cortar o cabelo. Não pode mostrar o cabelo em público. Então os iranianos, irmãos, são terríveis. Irã é uma nação terrível. Mas Irã é rica. Irã tem ouro. Irã tem petróleo. No Irã tem, sabe o quê? Material bélico. Eles têm o poder nuclear, ele tem bomba atômica.
Eles podem destruir metade do mundo apertando um botão. E eles estão ameaçando o mundo com isso. E por isso, existe essa guerra. E pode se intensificar a cada dia. Então a Bíblia fala, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. E aí? Isso é porque a gente não está lá, né? Você pode falar. Porque quem está lá perto é... Mas eu tive notícia de brasileiros que estão em Israel, e alguns estão até tranquilos, mas eu estava vendo lá na região dos Lagos, o prefeito de Macaé e outros prefeitos de outras cidades estão em Israel hoje. E eles estão vendo os mísseis passando. Você já pensou? Você está num lugar onde o míssil daquele pode atingir o prédio que você está hospedado, o hotel que você está. Olha que pânico que deve ser. Você num lugar onde a guerra está comendo solto. Mas lá, Israel tem um poder de neutralizar os mísseis de forma tão poderosa que antes que os mísseis inimigos atinjam qualquer lugar, eles são destruídos nos ares. Eles são detectados e destruídos nos ares. Porque se não fosse isso, muita gente já tinha morrido em Israel. Mas Israel está preparado para a guerra. Agora, olha o que diz o versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Alguém pode dizer, mas isso, pastor, já havia ou já acontece em muitos lugares. Muita fome existe no mundo. Muitas pessoas estão morrendo de fome. Sim, até no Brasil tem gente morrendo de fome. Qualquer lugar do mundo tem pessoas sofrendo. Mas a Bíblia alerta que seria em vários lugares. Olha o que diz no versículo 7 de novo. Nação se levantará contra nação. Qual é a nação que está se levantando contra a outra? Você sabe que outro dia o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele ameaçou o presidente Lula e falou assim: o presidente do Brasil vai pagar pelo que ele está falando. Então, querido, preste atenção. Nós estamos vivendo um tempo de meditar. Nós estamos vivendo um tempo de pensar. Porque até agora nós estamos vivendo uma situação, podemos dizer assim, tranquila. Até agora nós podemos viver e dizer assim, poxa, graças a Deus, a única coisa que tem no Brasil aqui é o tráfico, é a milícia. Já é um problema, né, grande. Já é um problema grande para o Brasil. O Brasil sofre com isso. Graças a Deus, ali em São Paulo, na Rua dos Protestantes, em São Paulo, a Cracolândia era enorme, mas com a intervenção do povo de Deus, a oração de muitas igrejas, profetizando ali naquele lugar, a Cracolândia acabou ali. Sumiu todo mundo, desapareceram, ninguém entendeu nem o que houve. Não sei se você viu isso na notícia. Não tem mais Cracolândia em São Paulo, pelo menos naquela rua, naquele local, porque a igreja está na rua, profetizando. Mas precisamos nos acautelar, porque pode vir dias piores e não dias melhores. E sabe o que eu vejo? Que muita igreja, muitos pastores estão mentindo para o seu povo. Mentindo. Levando uma mensagem que não é verdade. Sabe qual? Tudo vai melhorar, irmãos. Tudo vai melhorar. Você vai
tudo vai ser bênção. Não vai não. É daqui para pior. É daqui para pior. Ah, vai melhorar, sua vida vai melhorar. Meu irmão, não vai. Por exemplo, esse dia eu estava vendo na televisão, um homem, um senhor de idade, derrubando as caixas de som, as mesas de um pregador que estava na praça pregando. Ele estava lá destruindo tudo. Para com isso, acaba com isso, eu não quero ouvir isso aqui. E o homem, o pregador, teve que ficar quieto, não pôde revidar. Eu postei no outro dia, em São Paulo, uma turma de pregadores pregando, e um monte de gente, moradores de rua, agrediram os pregadores, bateram nos pregadores, e teve um momento que a Bíblia de um caiu, e o cachorro de um deles pegou a Bíblia e estraçalhou a Bíblia do homem, do pregador. Cachorro endemoniado aqui. Não sei se você viu. Mas o cachorro chegava, balançava-se a Bíblia e rasgou todas as páginas da Bíblia. Sabe, irmão? Então existe uma fúria grande contra a pregação do Evangelho. Uma fúria grande. Mas nós precisamos o quê? Anunciar a palavra. E não mentir para o povo. Sabe o que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Não diz, no mundo você vai ter paz, no mundo vai ser tudo maravilha, no mundo vocês vão ter muita prosperidade, muito dinheiro, muito isso aqui. Não, não, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A paz que Jesus nos garantiu é a paz interior. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Aí ele fala, no mundo tereis aflições. Eu vou dar paz para vocês, mas a paz interior. Por isso que a gente cumprimenta os irmãos com graça e paz, paz do Senhor. Porque nós estamos o quê? Profetizando na tua vida uma paz interior. Enquanto a guerra está comendo solto aí fora, enquanto está todo mundo brigando, nós temos paz de espírito, amém ou não? Nós temos paz dentro de nós e desejamos a paz para os irmãos, glória a Deus, essa paz que excede todo o entendimento. Então, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, catástrofes terríveis ainda estão para acontecer esse ano, tá? Preste atenção nisso. Esse ano está só começando, aliás, nós estamos já no 6º mês, né, do ano, mas já teve muita tragédia, já teve terremoto, já teve muita morte, e vai acontecer mais ainda. A gente não está aqui para passar o pano sobre nada. Versículo de número 8 diz, tudo isso será o início das dores. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então nós vamos ser odiados pelas pessoas, pelas nações. Os cristãos vão ser odiados. Saiu agora uma pesquisa de que o número de evangélicos no Brasil aumentou. Meu irmão, aumentou o número de evangélicos. Mas você vê os evangélicos? Mas, cadê os evangélicos? Na verdade, praticamente virou moda ser crente. Mas renúncia mesmo ninguém quer. Então a Bíblia fala no versículo 8, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão, versículo 9,
para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu quero parar um pouquinho sobre isso aqui, dos falsos profetas que vão surgir, vão enganar as pessoas, vão fazer milagre na tua vista, e as pessoas vão pensar, só pode ser Deus, esse homem adivinhar minha vida. Mas vai ter gente capaz de fazer isso. Mas são falsos profetas, diz a palavra de Deus. Viu? Falsos profetas, no versículo 11. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo a cada dia o amor das pessoas se esfriando, sim ou não? O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor está a cada dia se esfriando. As pessoas estão menos motivadas, estão menos interessadas nas coisas de Deus. Irmão, só aqui nesse bairro, eu falei domingo passado, eu acho, que eu sei, 5 igrejas fecharam as portas, só aqui. Ali perto mesmo de vocês, tem uma ali, que fechou, aí caminhando ali pela Guarita, que é até aqui embaixo, fechou outra ali, tá? Lá perto da minha casa fechou uma, ou duas, não, fecharam duas, e mais outras estão fechando. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala, no versículo de número 12. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Você sabe por quê? Por que as pessoas fecham a igreja? Vou te falar por quê. Porque muitas não estão dando mais lucros. A maioria das pessoas que abrem igreja, eu vou falar isso publicamente aqui, eu não tenho medo disso. Abre igreja no intuito de serem ricos. Eles pretendem, obrigado, arrumarem dinheiro. E quando vê que não entra dinheiro, eles fecham. Então qual é a ideia da maioria dessas pessoas? Arrumarem dinheiro. E como não entra mais dinheiro, eles vão fechar a igreja. Até porque muitas igrejas não aguentam porque pagam aluguel. Não é verdade? E aí começa a dificuldade. Mas o amor vai se esfriando. Tem pessoas, por exemplo, que vivem trocando de igreja. Ele não é mais fiel àquele ministério, àquele pastor, àquela igreja. Ele vive trocando. Se aborreceu aqui, vai para lá. Se aborreceu lá, vai para lá. Se aborreceu aqui, vai para lá. Na verdade, ele está sem rumo. Versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar. O que é perseverar? É aguentar. O que é perseverar? É manter firme. O que é perseverar? É não desistir. O que é perseverar? É não voltar atrás. Aquele que perseverar. Por isso você tem que ser perseverante na sua fé. Você tem que ser perseverante no que você crê. Você não pode ser Maria, vai com as outras. Ah, vai para ali que é melhor. Tua vida vai melhorar lá, irmão. Vai para cá, vem para cá que você vai ser isso e aquilo. Seja perseverante. Mantenha a tua fé. Mantenha a tua fé. Deus vai te honrar no momento certo. Tenho certeza disso.
Este evangelho, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o evangelho for pregado em todas as nações. O evangelho, quando for pregado, o fim aqui não significa a volta de Cristo, não, tá? Jesus pode voltar a qualquer momento. O fim aqui é o fim das coisas. O fim das coisas. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. E sabe quem ele vai encontrar? Uma igreja firme no seu propósito. Uma igreja perseverante. Uma igreja que não desiste. Uma igreja que avança. Uma igreja que vai morar no céu com Jesus. É essa igreja que Jesus vem buscar. Amém? E você faz parte desta igreja. Não da igreja encontro com Cristo, não. Mas da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aquele que ele morreu, aquela que ele morreu na cruz. É por esta igreja que Jesus vai voltar. Amém? E vai arrebatar. Quem não crê nisso, deixa para lá. O problema é de quem não crê. Eu creio. Eu creio na palavra, irmão. Eu creio na Bíblia. No que a Bíblia diz. Amém? Vamos até o 14 só. Deus abençoe tua vida e que você e eu, nós possamos ter esta firmeza de ficar na presença de Deus até o fim dos tempos. Que o Espírito fale ao teu coração no nome do Senhor Jesus. Aplauda.